que hoje são chamadas fundações de apoio. Essas fundações de apoio, que estão sendo regulamentadas na medida provisória, elas são regulamentadas no sentido de corrigir aberrações e brechas que fizeram das fundações um lugar de negócios lícitos e ilícitos, né? O Tribunal de Contas tem dados muito consistentes de que muitas movimentações ilícitas foram feitas nas fundações de apoio. Mas a minha preocupação não é com o dinheiro que está se roubando em fundações. Esta é uma dimensão do problema, obviamente importante, mas tem uma dimensão muito pior do que isso. Mesmo corrigindo e tornando as fundações, digamos, mais controladas, né, digamos, com algumas proteções contra falcatruas e usos particularistas escusos, mantém-se o conceito de que a universidade, para ter a sua autonomia, precisa de um locus privado. Ela precisa ter um espaço regido pelas normas do direito privado. Ela precisa ter um espaço onde os contratos, acordos, etc., possam ser contratos, acordos que objetivam encaminhar esses projetos e processos de inovação tecnológica. Aqui é importante fazer uma precisão, porque isso sempre dá confusão. As palavras, o léxico neoliberal é muito hábil no sentido de difundir expressões que confundem, né? Isso é próprio da ideologia. Como é que se faz isso? Inovação tecnológica, quer dizer, é uma expressão que, obviamente, o primeiro significado que nós damos para um conceito de inovação tecnológica é de que a inovação tecnológica tem a ver com a produção de novas tecnologias. Mas não é isso que se faz com a inovação tecnológica. Se nós pegarmos a literatura que investiga essa temática, nós vamos constatar que o que se chama hoje de inovação tecnológica, na realidade, tem a ver com o conceito de pesquisa e desenvolvimento. O que é pesquisa e desenvolvimento, essencialmente? Pesquisa e desenvolvimento são os processos que estão ligados à fetichização das mercadorias. O que é fetichizar uma mercadoria? É tornar essa mercadoria objeto do desejo do consumidor. Quem faz, essencialmente, inovação tecnológica nos Estados Unidos? De cada 10 inovações tecnológicas, 9 nascem inteiramente dentro das empresas. Isso é um estudo do Mansfield, professor da Universidade da Pensilvânia, que fez uma revisão mostrando isso. Então, o grosso das inovações tecnológicas estão ligados a processos que podem ser mais ou menos sofisticados, mas que estão ligados ao conceito de que as mercadorias devem ser desejadas pelos consumidores. Então, nós temos celulares enormes, que eram aqueles tijolões. Hoje nós temos celulares que acoplam cama digital, MP3, MP4, enfim, uma série de outros artefatos que fazem com que esse celular, que tem um design determinado, etc., etc., ele seja objeto de desejo dos consumidores. Toda a parte de desenvolvimento tecnológico está assentado num outro conceito. Está assentado no par ciência e tecnologia, que pode ter vinculação direta com o mundo da produção, mas está ligado à produção de conhecimento tecnológico em determinadas áreas. Então, as inovações tecnológicas que estão sendo trabalhadas aqui trazem um paradoxo. Qual é o paradoxo que nós temos? Por que a autonomia está vinculada à inovação tecnológica dentro da universidade, se as universidades não são os espaços onde se faz inovação tecnológica? Em todos os países do G7, a inovação tecnológica é feita fora da universidade. Por que aqui no Brasil está se fazendo a ideia de inovação tecnológica dentro da universidade, se isto é algo que não acontece nos outros países? Então, essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer, porque é um aparente paradoxo. Eu penso que isso está ligado à ideia de que a universidade, ela não vai fazer inovação tecnológica, porque isso não é próprio das universidades, mas as universidades devem prestar serviços. As universidades devem prestar serviços. Nesse escopo dos serviços, nós vamos ver que
A medida provisória, que trabalha o conceito de autonomia, associa o conceito de que o orçamento das universidades, que agora, isso é uma coisa muito positiva, pode passar de um ano para outro, né? Sobra de um ano pode ser repassada para o outro, mas o orçamento, conceitualmente, inclui agora as verbas próprias da universidade. E verbas próprias não só porque a universidade às vezes tem patrimônio, como é o caso do UNB e outras que têm vários prédios alugados, etc. Então ela tem um patrimônio que movimenta recursos, não é isto. É isto, mas também os recursos advindos de projetos, programas, etc. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, na UFRJ, o orçamento geral da UFRJ, de outros custeios, para comprar tudo, todos os gastos da UFRJ, é de 90 milhões por ano. Mas a Coptec mais a Fundação José Bonifácio estão mobilizando da ordem de 260, 270 milhões por ano. Ou seja, na prática, 3 vezes mais do que a universidade tem de recursos vindos do Estado. Então, é óbvio que se agora a autonomia está associada ao conceito de fundação, está associado ao conceito da inovação tecnológica, nós temos uma mudança institucional na universidade. Quer dizer, é uma mudança que altera a configuração institucional da universidade e altera a sua função social. Porque a universidade, portanto, ela passa a funcionar e a operar a partir destes conceitos relacionados às parcerias público-privadas. Vejam que a medida provisória, com seus decretos que regulamentam, propõe, inclusive, que toda a relação com FINEP, CNPq, CAPES, etc., todos os recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia passem pelas fundações. Então, o verdadeiro locus de poder da universidade passa a ser um ente privado. Passa a ser um ente privado. E aqui nós vamos ter que discutir o que significa isso. Qual é a pergunta fundamental que nós temos que fazer no meu entendimento? A pergunta fundamental da autonomia é: quais são as regras, as formas de organização da instituição para garantir que a universidade seja um espaço de liberdade ilimitada, onde nós temos mediações particulares, mediações próprias, que muitas delas têm uma trajetória milenar, que foram constituindo a universidade como uma instituição particular entre as outras instituições sociais. É uma das poucas 5 instituições, talvez existam no mundo, que tem mais de 1000 anos e que tem um ethos próprio, tem regras próprias. E essas regras próprias sempre estiveram vinculadas à ideia de que nós temos que proteger a universidade de interesses particularistas, que impedem a livre produção do conhecimento. Quer dizer, nas primeiras universidades nós tivemos todo o debate e o enfrentamento com as representações, a visão de mundo e o poder da igreja. Depois, o grande debate, no período dos estados absolutistas, era a autonomia da universidade frente ao estado absolutista. E, posteriormente, a partir da Universidade Napoleônica, o grande debate que se coloca, e que, de certa maneira, faz com que a Universidade de Berlim seja um contraponto ao modelo napoleônico: qual é a autonomia da universidade frente aos interesses do capital? Essa é a questão. Este é o problema de fundo. No meu entendimento, nós estamos com um projeto que configura um outro ethos acadêmico. E não é por acaso que, ao mesmo tempo que se faz a autonomia, tem uma nova proposta de carreira. E esta proposta de carreira tem muito a ver com este ethos acadêmico que está sendo difundido pela medida provisória. Muito a ver.